Sabe aquela sensação constante de estar correndo para todo lado? A lista de tarefas parece que nunca acaba. Nossa, sim. E o dia parece que encolhe, né? Exato. E aquela pressão de ter que dizer sim para tudo assim, para não decepcionar ninguém, acaba que a gente fica só o pó. Totalmente. É um ciclo vicioso, né? Pois é. Então, hoje a gente vai dar uma olhada numas ideias bem interessantes que vêm de um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown. Ah, ótimo livro. A proposta dele é bem direta ao ponto. Sim, a ideia é ajudar a gente a, identificar e focar no que realmente importa, sabe? Mudar a chave mesmo. Isso. A nossa ideia aqui é entender melhor essa diferença, né, entre viver de um jeito essencialista e, bom, o jeito não essencialista, e como aplicar isso para ter mais controle, mais significado, talvez. Vamos nessa então. Por onde começamos? Bom, acho que pelo conceito central, menos, porém melhor. Parece simples, mas Mas tem uma profundidade aí, né? muita. Basicamente, ele contrasta dois caminhos. O não essencialista, que acho que muita gente vai se identificar, Uhum. é aquele que aceita a tarefa demais, tá sempre se sentindo sem controle, exausto, e no fim parece que andou 1 milímetro em 1 milhão de direções diferentes. É a sensação de estar ocupado, mas não necessariamente produtivo em algo que importa. Perfeito. O próprio autor, o McEwan, ele conta uma história pessoal bem forte, né? Sim, a do nascimento da filha. Essa mesma. Ele se sentiu pressionado aí numa reunião de trabalho logo depois que a filha nasceu. Ele foi. E perdeu aquele momento único. Exato. E o pior, ele percebeu que ir não gerou o respeito que ele achava que ia gerar. Na verdade, prejudicou ele, a família. É um exemplo claro do que ele chama de paradoxo do sucesso. Isso. Pode explicar um pouquinho? Claro. É assim. Fase 1. Você tem sucesso, faz um bom trabalho. Aí, fase 2. Por causa disso, surgem mais opções, mais convites, mais oportunidades. Aham. Fase 3. Com mais opções, seu esforço fica disperso, você tenta abraçar o mundo. E a fase 4. O esforço disperso mina o foco necessário para continuar tendo sucesso. Exatamente. E aquele sucesso inicial acaba sendo prejudicado. Você se afoga nas próprias oportunidades que criou. Nossa. E o caminho essencialista seria o oposto disso. O oposto é escolher com muito cuidado, é sentir que está no controle, fazendo as coisas certas e encontrando mais alegria no processo, né? É a busca constante por menos, porém melhor. Mas por que a gente cai tanto nesse caminho não essencialista? É só falta de disciplina? Tipo, tudo é uma escolha. Sim. E isso gera o que alguns psicólogos chamam de fadiga decisória. Quanto mais decisão a gente toma, mesmo as pequenas, tipo o que comer, o que vestir. Pior fica a qualidade das decisões importantes depois. Isso. A nossa capacidade de decidir bem vai se esgotando ao longo do dia. Faz muito sentido. E tem a pressão social também, imagino. Hoje, com rede social, então? Nossa, nem fala. É uma sobrecarga de opiniões, né? Todo mundo dizendo o que a gente deveria fazer, ser, ter. Fica difícil filtrar. E a dificuldade em dizer não. Acho que pega muito. A gente tem medo. Medo de parecer egoísta, de magoar, de perder uma oportunidade. É cultural também, né? Sim. Lembrei daquele relato da enfermeira Bronnie Ware. Assim, dos cuidados paliativos, é muito impactante. O maior arrependimento que ela ouvia das pessoas no fim da vida era: queria ter tido a coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. É, isso bate fundo. Mostra o peso dessa pressão externa. E conecta total com essa ideia de resgatar a nossa agência, né? A capacidade de escolher. Exato. O livro faz uma distinção importante. Uma coisa são as opções que o mundo te dá, as coisas externas. Outra coisa é a nossa capacidade interna de escolher. A escolha como uma ação nossa, um poder interno. Sim, um livre-arbítrio que a gente pode exercer. E perceber isso é fundamental para sair de um padrão que a psicologia chama de impotência aprendida. Impotência aprendida. O que seria isso? É aquela crença, muitas vezes inconsciente, de que a gente não tem escolha real, sabe? Que as coisas simplesmente acontecem com a gente. E aí a pessoa ou desiste ou... Ou fica hiperativa, tentando fazer tudo ao mesmo tempo justamente por sentir que não pode escolher o que priorizar. Entendi. Reconhecer o poder da escolha, mesmo que a gente não controle tudo lá fora, já é libertador. Com certeza.
Mesmo na pior situação, ainda podemos escolher nossa resposta, nossa atitude. Tá, mas e na prática? Porque a teoria é linda, mas chega segunda-feira, a caixa de entrada lota, o chefe pede algo. Como fazer? Aí que entra a disciplina do essencialista, que não é só dizer não, é um sistema. O primeiro passo é discernir. Separar o joio do trigo, o essencial do trivial. Não é só trabalhar mais e mais. De jeito nenhum. Lembra do cavalo boxer, lá da Revolução dos Bichos? O lema dele era trabalharei mais forte. E ele acabou. Exato. Se esgotou trabalhando em coisas que não mudavam a situação fundamental. Mais esforço no trivial não garante mais resultado que importa. O menos, porém melhor, garante. Certo. Então, discernir. E depois? Fazer concessões deliberadas. E isso é chave. Dizer um sim grande e focado para alguma coisa essencial significa, inevitavelmente, dizer não para um monte de outras coisas. Mesmo coisas que parecem boas oportunidades. Sim, mesmo coisas bobas, mas que não são essencial para você agora. A pergunta muda, sabe? Em vez de pensar do que eu tenho que abrir mão, a pergunta vira: em que eu quero investir tudo de mim? Gostei dessa mudança de perspectiva. Tira o peso do perder algo. Exato. Pensa na Southwest Airlines, que ele cita. Eles decidiram: vamos ser a empresa de baixo custo, ponto. E abriram mão de refeição, de assento marcado, de tudo que não fosse isso. Enquanto outras tentavam ser tudo para todos. Como a Continental, na época, que tentou competir em todas as frentes e acabou perdendo o foco e quase quebrando. A Southwest focou e prosperou. Essa ideia da concessão é forte mesmo. E o livro dá alguma dica mais concreta? Alguma estratégia para ajudar nesse processo? Sim, ele fala muito sobre criar espaço. Espaço para pensar, para respirar, para focar. Parece um luxo, né? Mas é essencial. Como assim espaço? Pode ser literal. O Jeff Weiner, quando era CEO do LinkedIn, bloqueava tempo na agenda só para pensar. Sem reunião, sem tarefa, só pensar. Ah, sim. E o Bill Gates com as Think Weeks dele, né? Que ele se isola para ler e pensar. Isso. São exemplos mais extremos, claro. É, porque uma Think Week talvez não seja muito realista para a maioria de nós, né? Como trazer isso para o dia a dia? Ótima pergunta. Não precisa ser uma semana. O princípio é o mesmo. Criar microespaços deliberados. 15 minutos de manhã sem celular. Um bloco na sexta para planejar a semana. Entendi. Pequenas pausas intencionais. Exato. Ou simplesmente não lotar a agenda de compromissos. Deixar uma margem. Outra estratégia que complementa é começar pequeno. Começar pequeno. Escolhe uma coisa que é realmente essencial e foca em dar um passo mínimo, mas consistente naquela direção. O poder do progresso, mesmo que pequeno, cria um impulso, reforça que você pode escolher e agir. Faz sentido. Pequenos ganhos que vão somando. Isso gera confiança na própria capacidade de focar. Então, resumindo a ideia toda, é sobre, retomar as rédeas, né? Pegar de volta o controle das nossas escolhas para colocar nossa energia onde realmente faz diferença. Perfeito. É direcionar essa energia limitada que a gente tem, porque gera mais contribuição, mais satisfação. É como podar uma planta, né? Tirar os galhos que não dão fruto para o essencial poder crescer forte. Exatamente essa metáfora. Eliminar o trivial para que o essencial tenha espaço para florescer. Muito bom. Deixa a gente pensando. Pois é. E talvez uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Qual coisinha não essencial, talvez bem pequena, poderia ser eliminada hoje? Hoje mesmo. Só para criar ali, talvez 10, 15 minutinhos de espaço, um respiro para pensar o que é realmente essencial para mim neste momento. Fica a reflexão, então. Uma pequena mudança hoje. Exatamente. Começar pequeno.